Bom dia. Vamos pregar mais uma palavra agora. Essa palavra ela está em Provérbios capítulo 22, versículo 6. Assim diz a palavra de Deus: Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, e ele não se desviará dele. Repetindo: Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando ele envelhecer, ele não se desviará dele. Queridos, muitas pessoas elas leem essa palavra e elas pensam que essa palavra especificamente ela é voltada para você que está criando uma criança, para você que está criando um filho. E eu quero te dizer que essa palavra não só serve para isso, mas principalmente ela serve para te ensinar, para saber se você tem um pai ou se você não tem um pai. E que pai é esse? Esse pai é o Deus da gente. Então, por meio dessa palavra, eu vou te mostrar se você serve a Deus ou não. Porque a palavra de Deus ensina em Provérbios 22, versículo 6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, ele não se desviará dele. Nós conhecemos a parábola do filho pródigo. Queridos, preste atenção. O Senhor ensina que ele corrige a quem ele ama e ele açoita a quem ele tem por filho. A palavra de Deus ensina que todas as coisas acontecem para o bem daqueles que foram escolhidos segundo o propósito de Deus. A palavra de Deus ensina ainda que no mundo nós teríamos aflições, mas Jesus disse: "Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo." A palavra de Deus ensina ainda: Jesus disse: "É o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus a não ser por Ele." Jesus disse ainda: "Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela." Jesus disse ainda: "Não adianta dizer que você me ama, porque aquele que me ama deve andar como eu andei, e aquele que me ama deve guardar os meus mandamentos." Jesus disse ainda: "Quanto aos imorais, mentirosos, feiticeiros, idólatras, fofoqueiros, homossexuais, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus." Perceba que a palavra de Deus ela nos instrui em relação ao caminho que nós devemos andar, para que mesmo quando estejamos velhos, nós não nos desviemos da palavra de Deus. Perceba que muitos de vocês dizem que são filhos de Deus. Não são filhos de Deus, são filhos do diabo. A palavra de Deus ensina isso: "Mas vós não sois filhos de Deus, sois filhos do diabo." Porque a palavra de Deus ensina isso em João 8,44, se eu não me engano, meus amigos. Se você não faz a vontade de Deus, você não tem Deus como pai, você tem o diabo como pai. Qual é a sua dúvida em relação a isso? Perceba que Deus não é o seu pai é o diabo. E quem falou isso para você não sou eu, foi o próprio Cristo. Vocês são pessoas que não fazem nada de útil para Deus. Não fazem nada de útil para Deus, não guardam a palavra de Deus, não ajudam o pobre necessitado. Passam o dia fazendo coisas inúteis. A única coisa que vocês sabem fazer é perder tempo com coisas inúteis, conversas inúteis, pessoas inúteis, buscando coisas inúteis. Por isso a sua vida é inútil e por isso você se sente inútil. Porque de fato você é inútil, de fato a sua vida é inútil. E a culpa disso é tua. Ontem nós pregamos sobre Adão e Eva. Gênesis capítulo 3, nós entendemos que Deus avisou a Eva o caminho a seguir, mas Eva não quis escutar a Deus. Então ela pagou para ver e acreditou na serpente. E a serpente a enganou. E quando Deus perguntou o que aconteceu, Eva, em vez de assumir a responsabilidade, ela culpou o diabo. Ela, em vez de dizer: "Senhor, eu errei e não ouvi a sua voz", Eva foi lá e disse que a culpa era da serpente que enganou ela. Então perceba como o ser humano ele é fraco. O ser humano é uma vergonha. O ser humano ele não assume responsabilidade diante de Deus.
ele não sabe pedir perdão a Deus pelos erros que ele comete. O ser humano ele tem que aprender a se curvar diante de Deus e a reconhecer como ele é miserável. É muito triste você ver um pai querendo ensinar o filho o caminho que ele deve seguir, como Deus tenta nos ensinar diariamente, por meio da sua santa palavra, e você, como filho desobediente que não tem Deus como pai, o nega. Provérbios 22, versículo 6, repetindo: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, ele não se desviará dele. Então Deus já falou. Deus está na igreja? Não, Deus não está na igreja. Atos 17, 23 ao 25 ensina isso. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. O Deus daquele lugar é um Deus desconhecido. Dízimo é dinheiro? Não. Deus não pode ser servido por mãos humanas. Dízimo é alimento. E vocês estão fazendo o quê? O oposto. Jesus disse que só ele é o pastor. Mas você tem usado um outro pastor. Então perceba que Deus está instruindo você no caminho que você deve andar. Mas você não quer andar por esse caminho. Você não tem Deus como pai. Porque o que nós pregamos para você é puro evangelho, meu amigo. Puro evangelho. Se você não aceita o evangelho é porque você não crê. Quem não crê já está condenado. As pessoas que frequentam igrejas, elas são pessoas miseráveis. São pessoas sofredoras que se enganam, pessoas mentirosas. Cheias de cobiça, mentira dentro delas. São podres, são sepulcros caiados. Por fora tem uma aparência de limpeza, mas por dentro são podres, cheios de desejos pecaminosos no coração. Então perceba como Deus avisou todas as coisas. E eu lavo a minha mão do sangue de vocês, meus irmãos, porque a minha missão aqui é falar. Se vocês vão crer ou não, isso é um problema entre você e Deus. A palavra de Deus ensina que o Senhor quer instruir vocês nos caminhos que vocês devem andar, para que quando vocês envelheçam, vocês não se desviem dele. Muitos de vocês não entendem que bastou uma doença, basta uma morte, basta um acidente, e vocês, pronto, perderam a saúde e estarão diante de Deus no dia do julgamento. Sofreu um acidente e morreu aqui, vai direto para o trono de Deus. O que você fez por mim? Ah, Senhor, eu fiz a unha, fiz o cabelo. Ah, Senhor, eu fiquei de papo vendo vídeo no YouTube rindo. Ah, Senhor, eu ia te servir, sabe? Mas eu tive que fazer algumas coisas mais importantes. Eu tive que estudar. E aí eu acabei esquecendo de te servir. Ah, Senhor, eu ia te ajudar. Eu ia ajudar o pobre, Senhor. Eu ia ajudar o pobre. Mas aí eu tava sem dinheiro. Aí eu preferi comprar uma calça cara que eu tô querendo comprar há tempos. E aí eu ia ajudar outro dia, porque eu tava juntando dinheiro para ajudar o pobre. Querido, essas desculpas aí não vão entrar, não. Não cabe essa desculpa. Essas desculpas não cabem. Isso é o diabo dizendo para você que essas desculpas vão ser aceitas diante de Deus. Não vão ser aceitas. Se você não guarda a palavra de Deus, se você não vive a palavra de Deus, se você não respeita o sangue de Cristo, se você não vive em santidade, se você vive no erro, se você não aceita as correções de Deus, se você não vê o evangelho, se você não ouve aquilo que nós falamos, então você é digno do inferno. E a sua vida já é um inferno por si só. Eu te asseguro isso em nome de Jesus. Sua casa é uma confusão, parece ser hospício. Se colocassem uma placa de hospício na sua casa, certamente não seria exagero. Você sabe que a sua casa é casa de maluco, porque o diabo está destruindo a sua casa. O diabo está destruindo a sua vida, o seu sono. Você não consegue nem dormir, a sua cabeça não para um segundo. É só problema, 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 problema. E essa é a maior prova que vocês estão servindo ao diabo, porque o diabo está controlando a mente de vocês. Isso é sinal da ausência do capacete da salvação. Isso é sinal da falta da espada do Espírito. E isso é culpa tua, porque você não busca Deus, você não busca fé, você não lê a Bíblia, você não pratica, você não ajuda o pobre, você não faz nada. A única coisa que você faz de noite é errar, 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 pecar, 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 pecar. Então perceba como você é miserável diante de Deus. Agora veio uma menina aqui na página dizendo: não julgueis para não ser julgados. Gente, antigamente eu até me irritava quando eu via isso. Hoje em dia eu já sei quem é. É o diabo falando isso. Porque a partir do momento que nós estamos denunciando as obras infrutíferas das trevas, agimos como atalaias de Deus para instruir o povo de Israel, ou seja, o povo escolhido de Deus, acerca do caminho o qual ele deve seguir,
para que ele não se desvie e possa ser salvo no fim da vida, combatendo o bom combate, guardando a fé. E aí vem uma pessoa dizer, não julgueis, porque nós estamos denunciando os falsos profetas. Querida, essa pessoa está claramente endemoniada. Antigamente eu discutia com essas pessoas, eu falava, não, irmã, não é assim, não sei o que lá. Hoje em dia não, hoje em dia eu faço aquilo que Miguel ensinou em Judas capítulo 1. O Senhor te repreenda, ponto final. Miguel não ficou zombando, discutindo, falando. Não, eu não vou discutir com vocês. Se vocês acham que eu estou aqui para julgar vocês, é o demônio que está dentro de vocês. Eu queria dizer isso para vocês. Isso não é culpa minha, é culpa de vocês. A minha missão aqui não é falar aquilo que vocês querem ouvir, mas é falar aquilo que Deus quer falar. Porque a palavra de Deus ensina isso. Se eu procurasse agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Como eu posso agradar a Deus querendo agradar a homens? Não pode. Não há a menor possibilidade disso. Não há a menor possibilidade. E eu vejo muita gente vagabunda, gente inútil, que não faz nada da vida, dia e noite. Gente que fica rindo no WhatsApp. Gente que fica vendo vídeo, falando imoralidade, tirando foto sensual, mandando. Falando safadeza dia e noite. Pessoas que pensam que servem a Deus, querido. Não servem. Você serve ao diabo. Qual é a sua dúvida em relação a isso? Deus levanta os servos dele para que ele possa pregar a palavra e deixar muito claro aquilo que nós somos diante de Deus. Não adianta você achar que você é abençoado porque vai à igreja. De forma alguma. A palavra de Deus ensina em João 8,44. Por que vocês não ouvem a minha palavra? Porque vocês têm como pai o diabo. E vocês querem satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Por isso você não se firma na verdade, você é mentiroso, você é filho do diabo, o diabo está dentro de você. Preocupe-se, meu amigo, preocupe-se agora, você menina, que está me ouvindo agora, você menino. Preocupe-se, você é mentiroso, o diabo está dentro de você. Porque desde o princípio, o diabo não se firmou na verdade. E quando ele profere a mentira, ele fala do que é próprio. Porque ele é mentiroso e é pai da mentira. Mas Jesus, quando fala as coisas, vocês não creem. Jesus disse, quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Porque quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Mas vocês não escutam, porque vocês não são de Deus. E Jesus, quando terminou de falar isso, os samaritanos disseram, Jesus, você tem um demônio. E Jesus disse, eu não tenho demônio. Eu honro meu Pai e vocês me desonram. Porque eu não procuro a minha glória, eu procuro a glória de Deus. E Jesus disse, querido, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, nunca haverá morte. João 8, 44 ao 47. Perceba que muitos de vocês são pessoas mentirosas que têm o diabo como pai. Vocês estão vivendo uma grande enganação. Vocês estão servindo a Deus como vocês acham que vocês podem servir. Vocês não podem servir a Deus da forma como vocês acham. Quem serve a Deus da forma como lhe convém, está servindo conforme a vontade do diabo. Por isso a tua vida está desgraçada. Por isso o seu coração palpita. Por isso você é ansioso, depressivo, infeliz, triste, cheio de angústia no coração, cheio de vazio, se sente sozinho, se sente angustiado por não ser entendido. Por quê? Porque você não ouviu a palavra de Deus a te instruir acerca de quais caminhos você deve seguir. Porque o pai, ele quer guiar o filho pelo caminho correto, para que ele não se desvie. Vocês não entendem que nós estamos vivendo uma corrida pela vida. Tudo que nós fazemos está contando para que no dia da nossa morte seja lançado ou ao nosso favor ou contra nós diante de Deus. Essa vida aqui não é nada. Nós temos que lutar a cada dia e mostrar a Deus que nós somos dignos de pertencer ao reino dele nessa terra. Agindo como cidadãos celestes nesse reino podre e imundo, governado por Satanás. Mas se você ama o mundo, se você ama a cobiça da carne, se você ama a cobiça dos olhos, se você
é imoral, mentiroso, meu amigo, que Deus te pague e te lance no inferno. Porque é isso que você merece. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Aquele que se opôs a Deus se chama Satanás. E se você faz a vontade de Satanás, então eu quero te dizer uma coisa, você vai receber da ira de Deus. E a ira de Deus é 2 vezes pior que a ira do diabo. Porque a palavra de Deus ensina que ele servirá do cálice em dobro. Se vocês acham que o que o diabo faz é ruim, minha gente, Deus fará em dobro com todo aquele que serve ao diabo. Por isso Jesus disse em Mateus 25, ele irá separar os bodes de um lado, as ovelhas do outro, e lançará os bodes no inferno, para que sofram com o diabo e seus anjos. Não interessa se você diz Senhor, Senhor, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas apenas aqueles que fazem a vontade de Deus. Pare de se enganar, meus amigos. A palavra de Deus está aqui agindo contra você. Estou pregando a palavra, estou mostrando para você que você está morto. Então arrependa-se dos seus pecados, creia no Evangelho e mude essa vida miserável que você está vivendo. Porque essa é a única forma de você ter sua salvação, arrepender o seu coração de forma verdadeira, pedir forças a Jesus para que pela graça Ele possa salvar sua alma. Porque se você morresse hoje, certamente você estaria condenado. Não brinquem com isso. Como eu disse anteriormente, eu já vi o diabo e a coisa é séria. E esse foi o motivo pelo qual eu me converti. Porque no dia que eu vi, eu fiquei tão desesperado, mas tão desesperado, que a minha oração foi tão sincera, que graças a Deus o Senhor me ouviu, me converteu e mudou a minha vida. E eu que era adúltero, mentiroso, em nada eu sou melhor que vocês, pelo contrário. O desespero, a sinceridade do meu coração, fez a graça de Deus descer sobre mim, e hoje eu posso alertar vocês acerca daquilo que eu mesmo fazia no passado. Queridos, inscreva-se no nosso canal no YouTube, Jesus Não Mente, nós temos muitas pregações lá. O objetivo dessa página aqui é estar levando conhecimento, sabedoria e entendimento acerca da palavra de Deus, para que vocês possam estar firmes diante das astutas ciladas do diabo. O diabo ele se levantará todos os dias contra vocês, e a única forma de vencer o inimigo, vencer os pensamentos malignos que ele coloca na nossa cabeça, é levantando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e levantando o escudo da fé, que é o conhecimento e a fé no nome de Jesus. Dessa forma, poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Levante o escudo da fé, levante a sua espada, comece a lutar, dê um basta na sua vida. Você não pode continuar vivendo essa vida miserável que você está vivendo. Você tem que dar um basta. Você não nasceu para ser infeliz, você não nasceu para ser escravo do pecado. Esse sentimento de inutilidade vai destruir você. É bom que você comece a ler a palavra de Deus, a praticar e a buscar um sentido para a sua vida. Caso contrário, você certamente será destruído. Que Deus os abençoe. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. Jesus Não Mente.